Amados e queridos irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem da palavra de Deus que está registrado aqui no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 30 em diante. A multiplicação dos pães e peixes. Aqui é a primeira multiplicação de pães e peixes. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que. Os apóstolos se ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Ele disse-lhes: vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhes disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas, e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartido de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Amados, eu gosto desta palavra, é uma palavra maravilhosa da parte de Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui, vai nos revelar dentro desta palavra, a primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus operou. Mas o que me chama a atenção aqui dentro do versículo de número 30, vai dizer que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, se aproximaram, no caso aqui, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Irmãos, eles não se intimidaram. Eles eram próximos de Jesus, e essa intimidade que tinha com Deus levou eles a se aproximar de Jesus Cristo e a contar todos os feitos que tinham feito, tudo que tinham ensinado. Eles estavam tão alegres, porque a presença de Jesus traz alegria. A presença de Jesus traz paz, a presença de Jesus traz conforto, a presença de Jesus traz esperança, a presença de Jesus traz em nossas vidas alegria para a nossa alma. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. E eles, aleluia, foram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Tudo o que eles tinham feito, irmãos. Eles, aleluia, falaram das maravilhas que o Senhor tinha feito, dos ensinamentos,
Quantas das vezes, irmãos, nós nos calamos, nós não agradecemos a Deus, não aproximamos, não agradecemos pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. E aqui nós aprendemos que os discípulos, eles chegaram a Jesus, se aproximaram de Jesus e contaram tudo. E a Bíblia vai dizer que Jesus chama eles e diz assim: vinde vós aqui à parte. Olha que coisa linda. Quando você se aproxima de Deus, quando você se aproxima do Senhor, quando você ali começa a contar dos seus feitos, da sua vida, do seu cotidiano para Deus, Jesus ele te chama para estar mais perto dele. A Bíblia diz que Jesus, no versículo 31, diz: vinde vós aqui à parte. Convidou os discípulos à parte. E a Bíblia vai dizer que era um lugar deserto. Mas mesmo sendo um lugar deserto, Jesus ele diz: repousai um pouco comigo. Porque, irmão, ainda que o lugar seja deserto, ainda que possamos ou que venhamos olhar para um lado e para o outro e não avistarmos uma saída, se Jesus está conosco, aleluia, você consegue descansar em paz. Se Jesus está na sua vida, você consegue descansar em paz, você consegue, aleluia, descansar no Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, aleluia, que porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Tinha muita gente que sabia que Jesus estava ali, resolveram ir atrás, porque sabia que Jesus tinha poder para curar, tinha poder para renovar, tinha poder para dar vida àquele que necessitasse, aleluia, de restauração. E a Bíblia vai dizer no versículo 32, e foram sós num barco para um lugar deserto. Eles pegaram um barco. Eles pegaram um barco e foram, mas a multidão viu-os partir. E diz a Bíblia que o povo correram, aleluia, de todas as cidades e chegaram primeiro do que eles e se aproximavam-se deles. Se aproximavam-se deles, no caso aqui os apóstolos, e Jesus se aproximou deles. Aleluia. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Porque quem chega até Jesus Cristo, irmão, ele não sai vazio. Quem procura Jesus, aleluia, ele não vai sair vazio. Deus sempre tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que começou-lhe a ensinar-lhe muitas coisas. Começou a ensinar aquele povo. Começou a ensinar aquele povo, aleluia, qual era o caminho do céu. Creio eu, aleluia, que Jesus começou a dizer àquele povo, aleluia, a Bíblia diz como ovelha ali que não tem pastor, começou a dizer: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É aquele que nesta tarde gloriosa, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas é aquele que diz para você, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, de Jesus. Eles disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E os discípulos estavam preocupados. Bateu a preocupação nos discípulos.
porque o lugar era deserto e era distante das cidades próximas, das aldeias próximas. E eles chegaram até Jesus e disseram: despede esta multidão, despede esse povo, para que eles vão aos campos e aldeias e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Os discípulos disseram: despede. Mas Jesus jamais despediu ninguém, jamais há de despedir ninguém com mão vazia. Ele é aquele que supre a tua vida espiritual e a tua vida material. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a resposta de Jesus ao discípulo foi esta, versículo 37. E ele respondendo disse: dai-lhe vós de comer. Ué, os discípulos tinham chegado até Jesus para dizer para Jesus: despede a multidão porque não tem nada. Aí Jesus, em contrapartida do que eles estão dizendo, diz para ele: dá a vocês para eles o de comer. Aleluia. E eles responderam, eles disseram: iremos nós, e fizeram a pergunta: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Como é que vamos fazer isso? Como é que vamos operar isso? Mas Jesus, aleluia, falou ou disse para que eles dessem de comer para provar a fé deles. Tem momento que Deus, aleluia, há de provar a nossa fé. Aleluia, se nós servimos ao Senhor verdadeiramente, aleluia, ou diante das dificuldades, nós, aleluia, corremos, abandonamos, aleluia. Crê tão somente que aquele que te chamou, aleluia, ele é a vitória para minha e para a tua vida. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 38, e disse-lhes, no caso Jesus: quantos pães vocês têm aí? Quantos pães tem? Vai lá e vê. O que é que vocês têm aí? Jesus poderia operar um milagre sem perguntar para eles o que eles tinham. Mas Jesus, ele gosta de trabalhar, aleluia, em cima daquilo que você tem, para mostrar para você, aleluia, que a sua parte você deve fazer, aleluia, e deixa o impossível que ele faz. A Bíblia diz que eles sabendo eles disseram: temos aqui 5 pães e 2 peixes. Olha que coisa linda. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, mandou que organizasse o pessoal de 100, 50 e 50. Organizasse o pessoal de 100, de 50 e 50, e a Bíblia diz que trouxeram os pães e os peixes para Jesus. 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Uma multidão de quase 5.000 homens, segundo está registrado aqui no versículo 44, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Fora mulheres e crianças. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele tomando ele os 5 pães, versículo 41, e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Jesus, ele pega o pão. A Bíblia diz que ele levantou os olhos ao céu e o abençoou. Aleluia, glória. E partiu os pães. Ele partiu em pedaços. E deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles.
O milagre acontecia na mão de Jesus. Ele pegava o pão e ia partindo e dando para os discípulos, distribuindo à multidão. O milagre acontece, irmão, nas mãos de Jesus. Se você colocar a tua vida nas mãos de Jesus, o milagre vai acontecer. Aquilo que está travado vai se destravar, aquilo que está caído vai levantar, aquilo que está morto vai voltar a ter vida. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram saciados, fartos. 5 pães, irmãos, 2 peixes. Poderia ser um pão só, não importa. O interessante aqui é que Jesus, ele operou o milagre e todos ficaram saciados. E a Bíblia ainda vai dizer no versículo 43, levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O milagre acontecia na mão de Jesus. Ele ia fazendo um pão se multiplicar na sua mão. A multidão comeu e ficou saciada. Mas ele continuou operando o milagre, mesmo a multidão sendo saciada, e ajuntou-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Todo mundo comeu e ficou saciado. Ninguém quis mais, porque se alimentou e sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão. Eu creio aqui, irmão, que esses 12 cestos representam a família dos 12 apóstolos. Porque quando Deus convoca alguém para o ministério, quando Deus chama, aleluia, para pregar a tua palavra, ele, aleluia, ele se responsabiliza pela tua vida, pela sua família. Confia no Senhor. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Deixa Ele operar o milagre. Enquanto estivermos nas mãos de Deus, aleluia, a vitória é certa em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome de Jesus, aleluia. E se crermos, aleluia, a vitória é certa. Assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê tão somente, confia tão somente na vitória, confia tão somente na resposta de Deus, confia tão somente, aleluia, naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Faça que nem os discípulos, aleluia, eles se ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo. Conte para Jesus o teu problema. Conte para Jesus o que você precisa. E que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.